Cadastro Nacional de Obras, o famoso CNO. Hoje eu vou te explicar nesse vídeo de maneira simplificada qual a importância desse documento, para que serve esse documento no processo de regularização de imóveis e de quebra ainda vou te dar 5 erros graves que se cometem na emissão desse documento. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo de regularização de imóveis, se tu quer aprender um pouquinho mais, eu já te convido para assistir esse vídeo até o final, para tu aprender um pouquinho mais sobre o CNO. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira às 19 horas a gente lança um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados no registro de imóveis, sendo os reais proprietários dos seus imóveis, e também mostrar para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade, um novo nicho de atuação dentro das suas profissões. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, eu já te peço para curtir, para compartilhar, para te inscrever no canal, né, para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, que tu curtindo, tu te inscrevendo, tu ativando o sininho, que cada vez que a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te notifica. É uma maneira que tu tem de nos incentivar a estar trazendo cada vez mais conteúdos relevantes, conteúdos de qualidade. E é uma maneira que tu tem também de mostrar para o YouTube que o conteúdo é legal, que o conteúdo do Celso é bacana, que o conteúdo é relevante. E assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas souberem da importância da regularização de imóveis, mais imóveis regularizados nós teremos no nosso Brasil. Já curtiu? Já compartilhou? Já te inscreveu no canal? Então, bora pro vídeo que o conteúdo é bacana demais hoje. CNO, o que é o CNO? CNO é o Cadastro Nacional de Obras, é o banco de dados de obras da Receita Federal. É simples assim, é um banco de dados da Receita Federal de todas as obras existentes do Brasil. Como eu sempre falo, o processo de regularização de uma residência envolve 3 setores. Primeiro, a prefeitura. A prefeitura, a gente faz a aprovação dos projetos conforme a legislação municipal para conseguir a carta de habite, que é o maior documento que se tem na prefeitura. Depois a gente parte para a parte da Receita Federal, que o objetivo principal é nós conseguirmos a famosa CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, junto à Receita Federal, que nada mais é um documento que comprova que a gente não deve nada de imposto para a Receita Federal da obra que nós fizemos. E o terceiro passo é pegar esses 2 documentos, mais um outro documento solicitado por cada cartório, e ir no cartório e pedir a verbação daquela construção no registro de imóveis. A partir do momento que aquela verbação é colocada na matrícula daquele imóvel, o imóvel está devidamente regularizado. Passou pelas 3 esferas, que é a esfera municipal, a esfera federal e o cartório de registro de imóveis. Falando especificamente nesse vídeo do CNO, que é a parte da Receita Federal, o CNO, como eu falei, é o banco de dados da Receita Federal. Porque o que acontece? Quando a gente vai começar uma obra nova, a gente dá a entrada nos processos da prefeitura, né? A prefeitura emite um alvará de construção. Esse alvará de construção está te dizendo que o projeto aprovado pode ser construído naquela região, naquele endereço. E o que a prefeitura faz? A prefeitura, através de um sistema chamado Sisobra-Pref, ela comunica à Receita Federal que está sendo iniciada uma obra ali. Então não tem como a gente fugir mais da fiscalização da Receita Federal. Da mesma forma que quando essa obra acaba e é emitido um habite, o que é o habite? É um documento comprovando que aquela residência está apta a ser, que ela foi concluída e está apta a servir de moradia. A Prefeitura Municipal, através do sistema Sisobra-Pref, comunica à Receita Federal que ali foi emitido também um habite para aquele endereço. Então, ou seja, o cerco é completo, o cerco é fechado. Não existe mais como a gente tentar burlar a Receita Federal, tentar fazer com que a obra seja, que nem as pessoas falam, caduca, decadente para pagar imposto, né? Construir, vamos esperar 5 anos que aí a obra caduca e a gente não paga imposto. Hoje não funciona mais assim. Tem um vídeo no canal, se eu não me engano, um vídeo passado ou retrasado, em que a gente fala mais ou menos disso. Que não tem mais como fugir, não tem mais essa parada de dizer que
vamos esperar a obra caducar para não pagar imposto. Não, vamos terminar com essa mentalidade. A gente sabe que o Brasil tem uma alta carga tributária, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer conforme a lei, conforme a legislação nos orienta a fazer, para a gente dormir tranquilinho, né, ter o sono dos justos quando a gente deita a cabecinha no travesseiro. Então o CNO, ele contempla, é um banco de dados da Receita Federal que tem ali, que contempla todas as obras que estão sendo realizadas ou que já acabaram. E o que a Receita Federal anda fazendo ultimamente? Ela anda emitindo uma série de avisos de regularização de obra. Ou seja, ela pega lá e diz, olha, tem uma porrada de obra aqui, ela manda os avisos para os proprietários dizendo, olha, tu tem uma obra em andamento ou uma obra já concluída, tu não me apresentou nenhum documento, então vamos regularizar essa obra, eu sei que tu está ali, então tu me apresenta a memória de cálculo dessa obra e tu paga o imposto devido, ou tu me comprova que tu não me deve nada de imposto. Então, essa série de avisos de regularização de obras vai se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais comum. E é feito em levas. Tá? Provavelmente agora, final de janeiro e início de fevereiro, a Receita Federal vai enviar uma leva de notificações para proprietários de imóveis para fazerem as devidas regularizações junto à Receita Federal. Beleza? Então, o CNO é esse documento. O CNO é um documento em que ele é obrigado por lei, segundo a Instrução Normativa 2061, a ser emitido 30 dias após a emissão do habite, ou seja, a emissão do habite não, a emissão do alvará de construção, ou 30 dias após o início efetivo da obra. Ou seja, tu iniciou a obra, tu tem 30 dias para emitir o CNO, para fazer o Cadastro Nacional de Obras nesse CNO. Certo? O que a gente faz? Qual a importância de se cadastrar certo o CNO? O CNO, ele é a porta de entrada da aferição. Se a gente cadastrar errado esse CNO, de maneira errada, com as informações erradas no sistema, a gente pode estar lesando o cliente, a gente pode estar prejudicando o cliente. Por quê? Porque a gente vai estar nutrindo o sistema da Receita Federal com informações erradas. E a partir do momento que a gente nutre o sistema com informações erradas, na hora da aferição, a Receita Federal pega as informações que nós mesmos preenchemos no sistema, na hora do Cadastro Nacional de Obras, e com base naquelas informações preenchidas, ela faz a parte de cálculo, que é a aferição indireta. É a partir dali que a gente, com o devido cadastro correto, a gente pode começar a gerar economia para o nosso cliente. Certo? Então, se a gente cadastrar errado, a gente pode estar ou fazendo o cliente pagar mais imposto ou pode estar lesando o fisco. O que é lesar o fisco? É a gente estar fazendo o cliente pagar menos imposto e daqui a pouco a Receita ela te pede uma explicação de por que uma comprovação de por que tu pagou aquele imposto, e aí se tu não tem os documentos comprobatórios, se tu não tem o CNO cadastrado de maneira correta, o que a Receita Federal vai fazer? Vai fazer tu pagar aquilo que ela acha justo, aquilo que ela acha que deve te cobrar. Então vejam a importância do CNO, ele é o documento de entrada, ele é a porta de entrada da aferição da obra, junto à Receita Federal. Lembrando que para a CND, para certidão negativa de débitos, nós precisamos de 2 documentos, que é o CNO, o Cadastro Nacional de Obras, que é a primeira etapa, e a aferição de obra propriamente dito, que é quanto vai te dizer na memória de cálculo quanto que se deve pagar de imposto por aquela obra específica. Então, se a gente cadastrar o CNO errado, a aferição vai sair errada. E quais são os 5 principais erros cometidos no cadastro da CNO? Primeiro é errar no tipo de obra e na destinação de obra, é fazer o preenchimento errado. O que é o tipo de obra? Se a obra é de alvenaria, madeira ou mista. Gente, tem muitas pessoas, muitos profissionais que erram, ou pessoas que querem fazer o processo por si só, erram na hora de dizer que a obra é mista. Obra mista é só quando as estruturas da edificação é composta de madeira e alvenaria, ou estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, ou estruturas metálicas, mas aí tem que ser estrutura, não tem nada a ver com parte interna, com lajes pré-moldadas, com divisórias pré-moldadas, não, é só falando exclusivamente da estrutura externa da casa,
que caracteriza uma obra mista. Outro erro é errar na destinação da obra, se a obra é unifamiliar, multifamiliar, se é galpão industrial, se é edifício de garagem. Por quê? O que acontece? Quando a gente erra na destinação, muda o valor do VAL. O que é o VAL? É o valor atualizado unitário. É com base no VAL que a Receita gera todo o cálculo do imposto. Então, se tu erra a destinação, tu está gerando um VAL errado. A Receita vai pegar o VAL que tu está destinando ali naquela obra. Então, se a gente errar no VAL, a gente está lesando o cliente ou pode estar cometendo fraude fiscal. Então, esse é o primeiro erro. Tá? É errar na destinação, no cadastro da obra. O segundo erro é não avaliar o projeto, não avaliar se o projeto tem áreas complementares. O que são áreas complementares? São áreas fora do corpo principal da casa. Por exemplo, uma garagem que não está no corpo principal da casa, ela sofre uma redução se for área coberta de 50% no imposto. Se for área descoberta, 75% de redução no imposto. Então veja, se a gente não identificar uma piscina, ela sofre redução. Tá? Então assim, se a gente não identificar no projeto as áreas complementares, se elas estão dentro do corpo principal da casa, se estão fora do corpo principal da casa, a gente vai lesar o cliente, a gente vai fazer o cliente pagar um imposto indevido. Terceiro grande erro, usar créditos de maneira errada. O que são esses créditos? A Receita Federal, na hora da aferição, ela te dá a possibilidade de tu dizer para ela se foi usado concreto usinado dentro da tua obra, certo? Mas o que as pessoas fazem? Para ter um pouquinho de redução no imposto, elas dizem que foi usado concreto usinado. Mas será que tu tem a nota fiscal comprovante? Tu tem essa nota fiscal para comprovar? A nota fiscal está no endereço da obra que tu está ferindo? A nota fiscal está emitida dentro do período que tu está botando de início e fim da obra? Então, assim, as pessoas querem usar notas fiscais de laje pré-moldada, de estruturas pré-moldadas. Não pode, gente. As notas fiscais são de concreto usinado e de estruturas que sirvam somente para as paredes externas. Tá, ok? Então tu não pode pegar uma nota, tu não pode querer usar um crédito indevido se tu não tem a comprovação desse crédito. O quarto erro, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou com uma colinha aqui, porque a gente não sabe tudo, né, gente? O quarto erro, não observar o período decadencial da obra. O que é o período decadencial? É tu não avaliar se aquela construção tem os documentos comprobatórios na Instrução Normativa 2021, artigos 43 e 44, se ela não tem aqueles documentos para comprovar que aquela edificação existe há mais de 5 anos fiscais. Se tu tiver aqueles documentos para comprovar, tu está isento da obra. Porque a maioria das pessoas que a gente pega, dos clientes, diz, pô, minha casa tem mais de 20 anos construída, por que eu vou pagar imposto? Mas tu tem os documentos para comprovar que ela existe. Se tu tiver aqueles documentos e tu não observar aqueles documentos, né, não fizer um estudo daqueles documentos, tu pode estar, de repente, fazendo o teu cliente pagar um imposto que ele não precisa pagar. Porque é o que eu sempre digo, apertar botão, qualquer um aperta. Agora, conhecer legislação para tu tentar gerar um máximo de economia para o cliente, são poucos profissionais que fazem, são poucos profissionais que se dedicam realmente a gerar uma economia justa e com segurança para o cliente. E o quinto grande erro é se a obra de pessoa jurídica não optar por uma aferição por contabilidade regular. Quando é PJ, quando é pessoa jurídica, a gente vai aferir uma obra, tem que ser como contabilidade regular. Se tu optar por uma aferição indireta, o que é uma aferição indireta? A Receita, ela estipula, ela te diz o valor que é. A aferição indireta para uma pessoa jurídica é uma punição. Se a pessoa jurídica realmente tem uma contabilidade regular, é uma empresa séria, ela obrigatoriamente ela tem que optar por contabilidade regular, ela tem que cadastrar isso no CNO. Isso aí vai fazer total diferença na aferição da obra. E um erro bônus aqui, que eu até botei aqui, é tentar usar a moda, que agora é usar o fator de ajuste de forma indevida. O que é o fator de ajuste? É um benefício que a Receita Federal te concede dizendo o seguinte, olha, se tu me apresentar os documentos de pessoas que trabalharam naquela obra, né,
durante um período, a gente pode beneficiar com 50% ou 70% de redução do imposto. Às vezes as pessoas querem usar esse benefício de qualquer maneira, mas usam de maneira errada, acabam prejudicando o cliente, acabam prejudicando o profissional que não tem nada a ver com isso, que trabalhou naquela obra, e acabam lesando o cliente e lesando os profissionais. Então, gente, vejam que a importância desse documento, desse Cadastro Nacional de Obra. Se a gente fizer esse documento de forma errada, se a gente cadastrar ele de forma com as informações, a gente alimentar o sistema com as informações de forma errada, a gente vai estar se prejudicando, nós como profissionais responsáveis pela aferição, a gente vai estar prejudicando o cliente, pois a gente pode estar fazendo o cliente pagar um imposto indevido, e a gente pode estar lesando o fisco e tendo que responder perante a Receita Federal mais adiante. E pior, fazendo o nosso cliente responder por um erro que a gente cometeu. Então vejam a importância de tu contratar um profissional que realmente conheça o assunto, que saiba lidar com o assunto, que saiba aonde buscar as informações, mesmo que a gente não tenha as respostas todas na ponta da língua, a gente sabe por que caminho seguir, onde buscar as respostas, onde buscar soluções. Se esse vídeo fez sentido para ti, se tu gostou, eu já te peço, curte o vídeo, já deixa o teu like, já comenta, já compartilha, já te inscreve no canal, e eu já te convido para conhecer também o nosso e-book, que é o e-book sobre o mapa da regularização, o material mais completo que tu vai ter relacionado à regularização de obras. Nesse e-book eu te mostro os principais cuidados que tu deve ter na hora de apresentar o teu projeto na prefeitura, falo sobre Receita Federal, falo sobre precificação, te dou a oportunidade de tu adquirir vários bônus que vão encurtar o teu caminho de entrada nesse ramo, nesse nicho de atuação de regularização de imóveis. Eu vou deixar o link da descrição aqui e abaixo nesse vídeo. E se tu quiser conhecer, vai ser um prazer. Certo, pessoal? Então, desculpa pelo vídeo longo, mas que é um assunto que tem muito a se falar. Então, eu te peço já, se tu gostou mais uma vez, curte, te inscreve, compartilha. E até a próxima segunda, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, tamo junto. Até lá.